Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Ciência, Tecnologia e Sociedade. Estamos hoje na nossa edição de maio e temos o prazer de receber o professor Jefferson Jacques Andrade, que é um dos doutorandos aqui dos nossos programas de pós-graduação da Ânima. O professor Jefferson possui graduação em Matemática pela Unisul, mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica e atua como professor de matemática no Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio. Ele está cursando conosco aqui o doutorado em Administração, com enfoque na gestão do conhecimento e sustentabilidade pela Unisul. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo hoje, e eu passo a palavra para que o senhor inicie. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado a todos, Cristina. Bom, meu objetivo hoje aqui com vocês é compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência como pós-graduando e um pouquinho da minha pesquisa dentro do doutorado, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Todos estão vendo a minha apresentação? Sim. Cristina? Então, tá joia. Então, vamos dar início à apresentação. Bom, a minha pesquisa, né, ela está alicerçada na construção de um modelo, né, avaliativo da gestão do conhecimento e do desenvolvimento sustentável nas instituições de ensino superior. Mas para a gente chegar a esse modelo, né, tivemos algumas etapas que serem percorridas, né? E nessas etapas, um dos nossos pontos de base foi a construção de um framework teórico para análise da gestão do conhecimento verde no contexto do desenvolvimento sustentável em instituições de ensino superior. Então, essa foi, vamos dizer assim, a nossa base inicial, né? Que é o que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Então, a gente quer fazer uma conexão entre conhecimento, sustentabilidade e transformação institucional. Então, as pessoas que estão trabalhando, né, nessa construção sou eu professor Jefferson Jacques Andrade, minha orientadora, professora Clarissa Carneiro Mussi, meu co-orientador, professor Gabriel Cremona Parma, e a professora Ana Regina de Aguiar Dutra, e o professor José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, que é o coordenador do PPGA da Unisul. Bom, então aqui estão as pessoas, né, que estão me auxiliando, que estão, vamos dizer assim, me orientando literalmente, né, na construção dessa minha tese. Bom, por que a gente fala desse enfoque tão grande à questão da sustentabilidade, né? O imperativo da sustentabilidade nas instituições de ensino superior, né? As IES, né? Eu vou chamar aqui, grande maioria das vezes, só de IES, né? Para usar a sigla, né? Mas são as instituições de ensino superior. Elas enfrentam um desafio contemporâneo muito crítico, que é integrar a sustentabilidade não como uma iniciativa isolada, mas como um princípio organizacional fundamental. Sair do discurso e colocar isso realmente na prática. Então, diferentemente das organizações convencionais, as IES, né, as instituições de ensino, elas ocupam uma posição estratégica e única na sociedade, né? Porque elas funcionam, né, simultaneamente como produtoras de conhecimento, capital humano e transformação social. Então, notem que uma instituição de ensino superior não é apenas formar, né, passar conhecimento a uma pessoa. Ela tem uma amplitude muito maior, né? Além de formar o capital humano, ela é um agente transformador. Ela é produtora de conhecimento. Então, o desenvolvimento sustentável, ele exige satisfazer necessidades presentes, sem comprometer as gerações futuras.
Então, quando a gente fala, às vezes, de desenvolvimento sustentável, gera uma polêmica, gera um burburinho, né? As pessoas, mas eu vou ter que abrir mão disso hoje. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável realmente é isso, é satisfazer as necessidades presentes, mas sem comprometer as gerações futuras. E para isso, as instituições de ensino superior, elas têm um imperativo de se materializar através de 4 dimensões críticas. Que dimensões críticas são essas, né? A primeira seria a operacionalização interna. Então, a integração da sustentabilidade em processos, infraestrutura e governança do campus. Então, colocar a sustentabilidade no dia a dia da instituição, né? A promoção externa, ações voltadas para o ensino, para a pesquisa e para a extensão universitária. Então, quando a gente fala dessa promoção externa, notem que quando se fala de ensino, as pessoas podem ter a conotação, o ensino é uma questão interna, né, da instituição de ensino. Não, o ensino é a formação, como eu disse para vocês, desse capital humano. Esse capital humano vai trabalhar, na sua grande maioria, fora das instituições de ensino superior, né? Terceiro, a influência em políticas. Então, a participação ativa em agentes de transformação social e políticas públicas. Então, a universidade, ela não pode ser omissa à situação em que a nossa sociedade está envolvida, que a universidade faz parte da sociedade. É um elemento importante da sociedade, então ela tem que ter uma participação ativa. E o quarto ponto, né, seria a disseminação de valores, formação de competências e valores voltados à sustentabilidade global. Né? Novamente, formador de capital humano e um agente de transformação social. Então, esses são 4 pontos críticos, 4 dimensões críticas para as instituições de ensino superior. Bom, a lacuna entre compromissos formais e práticas institucionalizadas, né? Então, a gente viu 4 pontos críticos, né, das IES, e agora a gente vai entender um pouquinho dessa questão dessas lacunas e compromissos formais e as práticas institucionalizadas. Então, embora a literatura reconheça amplamente a relevância da sustentabilidade nas IES, estudos empíricos revelam uma lacuna significativa e uma fragmentação nas abordagens tradicionais. Então, notem que quando eu falo fragmentação, eu já quero dar uma indicativa a você que elas não está acontecendo uma conversa entre esses eixos. Então, o primeiro seria o discurso da sustentabilidade, né? Então, políticas, compromissos institucionais, relatórios de sustentabilidade que não traduzem em mudanças estruturais nas rotinas organizacionais. Então, quer dizer o quê? Está ficando literalmente num discurso, né? A prática não está institucionalizada. Então, a universidade, ou, em algumas vezes, está muito ainda pontual, né? Muito linkada a algumas pessoas que se responsabilizam pela questão da sustentabilidade. Outro ponto importante é a prática, né? E quando a gente fala de prática, dentro de uma instituição, a gente tem que pensar um pouquinho na questão da gestão do conhecimento. Então, iniciativas fragmentadas, dependentes de esforços individuais, dissociados da sustentabilidade como orientação estratégica. Então, notem, existe uma questão da sustentabilidade está muito linkada a um discurso, não à prática. E quando se fala da prática, está se falando da gestão do conhecimento. E aí, essas iniciativas, como eu falei para vocês, elas estão fragmentadas, né? Elas não estão linkadas à questão da sustentabilidade. Então, notem, não há uma interseção entre esses dois conjuntos. Então, a grande questão central, né, um dos grandes motivadores que tanto eu como os meus orientadores e professores tivemos, foi, se podemos traduzir, né, numa pergunta: como compreender e operacionalizar a sustentabilidade
em IES, nas instituições de ensino superior, né? De forma que transcenda iniciativas episódicas e se institucionalize através de mecanismos organizacionais de conhecimento. Então, a grande pergunta é, como é que a gente vai fazer a interseção desses conjuntos, né? A sustentabilidade deixar de ser um discurso e ela interagir com a questão da prática. Para isso, a gestão do conhecimento vai ter que absorver essas ideias da sustentabilidade. Bom, e para isso nós temos 3 pilares conceituais, né? 3 pilares que eles nortearam e norteiam até o presente momento as nossas pesquisas, né? Que é a questão do desenvolvimento sustentável nas IES, a gestão do conhecimento e as dimensões institucionais. Então, esses são os nossos 3 pilares. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando baseado no quê, né? A gente está usando como base o relatório de Brundtland e na abordagem do Triple Bottom Line. A abordagem do Triple Bottom Line, ele leva em consideração, né? Isso é muito importante, né? Quando se fala de desenvolvimento sustentável, é algo macro. Não é só a questão ambiental. É uma questão econômica, social e ambiental. Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Isso linkando com a ideia lá das instituições de ensino superior, né? Formação de cidadãos, né? Contribuir para a sociedade. Então, nas IES, cria um duplo desafio: operacionalizar a sustentabilidade internamente, né? Então, dentro do campus, com a sua governança, e promovê-la externamente, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Bom, a gestão do conhecimento é um conjunto de processos organizacionais que tem por objetivo, de acordo com Nonaka e Takeuchi, de agregar valores às instituições. Só que aqui nós estamos vendo com uma lente para ampliar mais esse ponto, né? Não é apenas agregar um valor a uma instituição, a uma empresa, né? Quando a gente fala aqui da gestão do conhecimento, esses processos organizacionais de aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação, a gente vê isso como a sustentabilidade institucional. Então, esses processos, eles estão dentro da instituição e eles têm que estar linkados à questão da sustentabilidade institucional. E esse link, essa interligação, né, nesses processos da gestão do conhecimento com a sustentabilidade, eles demandam da conversão do conhecimento tácito, né? O conhecimento tácito seria aquele conhecimento que ele está ligado internamente a algumas pessoas que têm aquele conhecimento, mas ele não está formalizado. Então, práticas, rotinas. Então, transformar esse conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Aquele conhecimento que está relatado, que é fácil de buscar. Esse conhecimento explícito seriam as políticas, os currículos, né? Seria compartilhado e aplicável. Então, a gestão do conhecimento é, vamos dizer assim, a ferramenta que vai fazer essa ligação entre o desenvolvimento sustentável e as dimensões institucionais. Ele é a peça-chave, né? É o cerne da questão. Então, nós temos ainda o nosso terceiro pilar, que são as dimensões institucionais, que são como a gente está falando de IES, né? É uma estrutura departamental, tem governança, sistemas de incentivo e infraestrutura de pesquisa. Então, dentro das instituições de ensino, nós temos isso bem claro, né? Então, essas dimensões, elas facilitam ou constrangem a institucionalização. Iniciativas isoladas, elas tendem a permanecer fragmentadas, desconectadas dos processos centrais.
Então, notem, há um imperativo, uma necessidade da interligação desses três pilares para que o desenvolvimento sustentável nas IES deixe de ser algo que fique apenas no discurso e passe a agir realmente na prática. Bom, nessa nossa pesquisa, né, como toda pesquisa científica, né, a gente não está construindo do nada, né? A gente fez, primeiramente, uma revisão de literatura, né? Então, com base nessa revisão de literatura, a gente fez a construção de um framework fundamentado nessa revisão, que garante o rigor metodológico e rastreabilidade da seleção das fontes, o que resultou uma fundamentação robusta e baseada em evidências. Então, aqui tem que ficar muito claro, né, para as pessoas que estão iniciando, né, nessa jornada da pesquisa, né, da ciência, né, a gente necessita, primeiro, conhecer bem o terreno onde estamos trabalhando, onde queremos trabalhar, ver o que foi produzido, o que está sendo produzido, isso a nível de mundo, para depois nós darmos continuidade na nossa pesquisa e darmos nossa contribuição à ciência. Então, aqui eu faço um esboço rápido para vocês, né? Nós utilizamos o ProNoC como uma metodologia, né, para a gente selecionar, buscar os artigos científicos. Nessa busca do ProNoC, nós construímos um portfólio bibliográfico com 34 artigos científicos internacionais, tá? Depois nós fizemos uma análise e síntese desses artigos, através de uma leitura sistemática, codificação temática, síntese conceitual, e isso tudo para identificar lacunas e oportunidades. Então, notem que esse processo ele vai te abrir possibilidades, te abrir horizontes, né? E isso é muito importante. E nós temos uma fundamentação, que é uma síntese rigorosa do conhecimento acumulado sobre sustentabilidade, gestão do conhecimento e IES. Então, essa abordagem sistemática, né, essa nossa revisão de literatura, ela gerou esse framework metodológico da pesquisa, né? Então, para vocês terem uma noção, né, nós utilizamos nessa revisão duas bases científicas pela sua credibilidade científica, né? Pela qualidade dos artigos publicados nessas bases, né? Então, nós usamos a Scopus e a Web of Science. Então, nós, naquele nosso tripé, né? De sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, gestão do conhecimento e IES, nós encontramos 571 artigos no início, na Scopus, e 439 artigos na Web of Science, totalizando 1.010 artigos, né? Existem pesquisas que esse número pode ser muito maior, ou algumas esse número menor, né? Então, tem que saber pesquisar, né? Trabalhar, determinar quais são bem os eixos que você pretende abordar. Isso tudo vai interferir nessa pesquisa, tá? Depois nós fizemos um refinamento do portfólio com o ProNoC. Aqui estão todos os passos, né, linkados para vocês, até chegarmos no nosso portfólio bibliográfico final, com 34 artigos. Então, ali nós fizemos uma análise bibliométrica, que é uma análise quantitativa, uma análise sistêmica, que ela é qualitativa. Então, nós optamos, né, por não trabalhar apenas com uma pesquisa quant, nem só com uma pesquisa quali. Nós estamos trabalhando com uma pesquisa mista, né? E, além disso, nós utilizamos 11 referências externas para estruturar o nosso artigo, tá? Bom,
com base nisso, nós fizemos a construção desse framework teórico, né? Que leva em consideração os processos da gestão do conhecimento orientados à sustentabilidade, as dimensões institucionais das IES e o desenvolvimento sustentável como um horizonte normativo integrador. Então, nós, como eu disse para vocês anteriormente, né? A gente viu a necessidade, né? Até pela questão de problemas que o mundo inteiro passa, questão do desenvolvimento sustentável. Notem, eu estou usando a palavra desenvolvimento sustentável, então eu estou trabalhando com aquela ideia do triple bottom line, né? Desenvolvimento social, econômico e ambiental. Tá? Então isso aí foi vamos dizer assim, uma mola propulsora, né? Mas isso, a gente queria linkar as instituições de ensino superior como isso, né? Isso teria que ter uma ferramenta que ligasse, e essa ferramenta era a gestão do conhecimento. Então isso aí foi muito importante, esse casamento, essa união, para a gente poder desenvolver esse framework. Bom, desconexões críticas, né? Por que um novo framework, né? Alguns podem estar pensando, mas será que não existe isso, né? Não, não existe isso, né? Quando a gente une esses três pilares, não existe nada no mundo sobre isso. Então, a literatura sobre sustentabilidade universitária e a literatura sobre gestão do conhecimento desenvolveram em grande medida de forma paralela e desconectada. Então, a nossa ideia é juntar isso. Então, a sustentabilidade universitária, ela enfatiza políticas, instrumentos e compromissos institucionais. Foca no o que deve ser feito, mas frequentemente falha em explicar como essas iniciativas integram as rotinas. Elas focam no o que, mas falham no como. Então, notem isso. A gestão do conhecimento, ela descreve os processos e dinâmicas organizacionais. Como eu disse para vocês, aqueles 5 processos, né? Aquisição, criação, compartilhamento, armazenamento e aplicação. E ela foca no como a organização aprende, mas raramente adota a sustentabilidade como orientação estratégica. Então, a gestão do conhecimento, ela foca no como, mas ela não tem essa vertente da questão, essa preocupação da sustentabilidade. Então, notem que ainda há um gapzinho aí, né? Então, a integração necessária. Como as iniciativas de sustentabilidade podem ser efetivamente integradas aos processos organizacionais que realmente produzem conhecimento nas ES. Então, o framework proposto, ele preenche essa lacuna, ao oferecer uma arquitetura conceitual que conecta explicitamente sustentabilidade, processos de conhecimento e dimensões institucionais. Então, esse nosso framework é uma proposta conceitual, tá bom, pessoal? Ela não foi aplicada em nenhuma instituição ainda. Bom, então, como é que a gente construiu, né, a arquitetura analítica desse framework, né? O framework proposto, ele organiza em 3 níveis complementares de análise. Então, o nível 1 seriam os processos, aí agora vai aparecer uma sigla que até o presente momento não tinha aparecido, que é a GCV, Gestão do Conhecimento Verde. Notem que eu falei para vocês na tela anterior que ainda tinha um gapzinho, que a gestão do conhecimento, ela não focava necessariamente na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, em nossas pesquisas, a gente viu que existem produções, já artigos, falando sobre gestão do conhecimento verde. Então, essa gestão do conhecimento verde, ela examina como os processos centrais da gestão do conhecimento, 5 processos que eu já listei para vocês, eles podem ser orientados explicitamente à sustentabilidade. Então, notem que agora a gente está focando cada vez mais na questão da sustentabilidade, né?
O nível 2 seriam as dimensões institucionais das IES. Ela examina as características estruturantes, a estrutura organizacional, governança, incentivos, infraestrutura, rotinas, que facilitam ou constrangem a gestão do conhecimento verde. Então, as dimensões da IES, elas podem tanto facilitar como podem dificultar a questão da gestão do conhecimento verde. Então, isso é muito importante ser analisado. E o nível 3 seria o desenvolvimento sustentável, que ele posiciona o desenvolvimento sustentável como um horizonte normativo, integrador, que deve permear e integrar os processos de conhecimento, né, os 5 processos da gestão do conhecimento, e as dimensões institucionais, não como uma iniciativa isolada. Isso não pode ser isolado, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? A gente não pode olhar o desenvolvimento sustentável de forma fragmentada, em caixinhas. Não. Ele tem que permear todas as dimensões das IES. Isso é fundamental. Bom, com isso, nós temos alguns avanços conceituais que esse framework oferece, né? Então, ele oferece 3 contribuições teóricas principais para a literatura de sustentabilidade em IES. Primeiro, um reposicionamento conceitual. Então, desloca o debate de uma leitura normativa, né, compromissos, relatórios, para uma leitura processual e organizacional. Então, a institucionalização da sustentabilidade passa a ser compreendida em associação com mecanismos de conhecimento, redefinindo como o saber é gerado, circulado e aplicado. Então, esse é o primeiro reposicionamento. Mostra que tem que ter uma junção. Segundo, a integração inovadora. Oferece uma arquitetura analítica integrada, que conecta 3 domínios frequentemente tratados separadamente, como eu falei para vocês já anteriormente, né? Lá dos pilares. O desenvolvimento sustentável, a gestão do conhecimento e as dimensões institucionais das IES. E cria uma base conceitual sólida para futuras investigações. Então, essa é nossa integração inovadora, né? Então, a gente está juntando essas 3 dimensões num framework teórico que vai ajudar investigações futuras. E terceiro, seria a base para investigações. Esse framework não apenas sistematiza uma interface fragmentada, né, como eu disse para vocês anteriormente, né, sustentabilidade, gestão de conhecimento, elas andavam de forma paralela, mas oferece uma estrutura analítica clara que pode orientar pesquisas empíricas, estudos de caso, desenvolvimento de instrumentos, como modelos de maturidade e diagnósticos. Que aqui eu quero fazer um parênteses, que é o ponto onde a minha tese de doutorado está focando, no desenvolvimento desse modelo de maturidade e diagnóstico. Sempre voltados para alcançar o nosso objetivo maior, que é a questão da sustentabilidade. Bom, esse nosso framework teórico, né, multinível da gestão do conhecimento verde. O framework ele, integrado conecta explicitamente o desenvolvimento sustentável como horizonte normativo e integrador, né? As dimensões institucionais das IES e os processos da gestão do conhecimento oferecem uma arquitetura conceitual robusta para compreender como a sustentabilidade pode ser institucionalizada através de mecanismos organizacionais de conhecimento. Então, aqui, como vocês podem ver na tela, aqui está a cara do nosso framework. Então, nós temos ali, na parte mais alta, né, o nosso horizonte normativo integrador, que é o desenvolvimento sustentável. É aonde queremos chegar. Mas como chegar? Através da interseção entre
os processos da gestão do conhecimento verde e as dimensões institucionais das IES. Né? Então, a gente vai usar os 5 processos da gestão do conhecimento verde: aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação. Isso tem que estar relacionado com todas as dimensões das IES, com ensino, com pesquisa, com extensão e com a gestão universitária. E essa interseção vai propor um horizonte normativo integrador, que é alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, notem que ele é um framework teórico, novamente, né, eu ressalto isso. Ele não foi aplicado de forma empírica em nenhuma instituição de ensino, mas ele está servindo como base para o desenvolvimento desse meu modelo de maturidade. Bom, então, do conhecimento à ação, né? Então, quais são as implicações para os gestores, né? Então, as implicações práticas do framework orientam-se diretamente para gestores e líderes das IES. Então, nós temos aqui, né, estratégias institucionais, governança e coordenação, desenvolvimento organizacional. Então, na esfera da estratégia institucional, reconhecer que a sustentabilidade não é responsabilidade de um determinado departamento, né? Mas deve ser integrada aos processos centrais. Que processos são esses? Né? Pesquisa, ensino, extensão e gestão. E demanda repensar como os objetivos sustentáveis se conectam à aquisição e aplicação do conhecimento. A questão da governança e da coordenação. Estabelecer mecanismos que facilitem a circulação do conhecimento sobre sustentabilidade em áreas e níveis hierárquicos. Então, não ficar apenas na posse de alguns, mas que isso possa ser socializado, né, entre áreas e níveis hierárquicos. Inclui estruturas de coordenação, processos de comunicação e sistemas de incentivo para conectar iniciativas isoladas. Então, há a necessidade dessa troca para que ocorra o que eu já falei para vocês anteriormente, essa transformação de um conhecimento tácito em um conhecimento explícito. E o desenvolvimento organizacional, que é investir em capacidades organizacionais de conhecimento, orientadas à sustentabilidade. Como instituição que adquire, transforma e compartilha saberes sustentáveis. Como que se faz isso? E isso deve orientar investimentos em treinamentos, sistemas de informação e infraestruturas. Então, primeiro, há necessidade de entender como a instituição adquire, transforma, compartilha os saberes sustentáveis. Primeiro, a necessidade de conhecer de forma interna a instituição, né? Para ver, quando eu falo conhecer interno, é ver como está o desenvolvimento dessa instituição. E isso vai orientar os investimentos, treinamento, sistemas de informação, infraestrutura. Então, isso, primeiro a gente vai conhecer, para depois propor algo. Bom, e essa pesquisa, né? Essa parte da pesquisa, ela gerou uma agenda de pesquisas futuras, como eu disse para você, né? A ciência, né? A pesquisa, ela tem esse caráter, né? Ela não está aqui apenas para responder questionamentos, mas muito pelo contrário, né? Ela está para nós para trazer novas questões, fazer novas indagações e, com isso, mover o desenvolvimento. Isso é a parte mais rica da pesquisa. Então, o framework proposto, ele abre uma agenda de pesquisa muito fértil para futuras investigações, aplicadas a práticas na IES. Então, estudos empíricos, investigar o framework em IES com estudos de caso comparativos, para identificar padrões, boas práticas, obstáculos, né? Botar esse framework na prática, né? Desenvolvimento de instrumentos
criar ferramentas diagnósticas práticas, maturidade, questionários, validadas empiricamente, né? Então, construir, né, o que eu sempre digo, construir um modelo, né, de maturidade, ele não pode ficar só na construção, naquela questão teórica, né? Ele tem que ser aplicado, ele tem que ser validado empiricamente. E terceiro, a integração com agendas globais. Então, alinhar o framework com agendas internacionais. O exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né? Para ampliar a contribuição das IES à sustentabilidade. Bom, aqui tenho algumas referências, né? Claro, não tinha como trazer todas, né? Mas aqui estão algumas referências que nos orientaram na pesquisa. E eu tenho alguns agradecimentos também, né? Quero aproveitar o momento. Agradecer à Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, ao Grupo Ânima Educação, a Cambridge Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance. O apoio, agradecemos aos órgãos de fomento, à pesquisa, aos pesquisadores que contribuíram com a discussão e revisões críticas e aos gestores de IES que participaram de estudos preliminares. Então, todas aquelas pessoas envolvidas na pesquisa. E também quero agradecer, né, à comunidade, né, aos participantes que também vamos construir uma troca de ideias no 7º Simpósio Mundial de Sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior, cujo engajamento e o feedback enriquecem continuamente essa agenda de pesquisa. Então, notem que, novamente, né, isso é um ponto-chave. A ciência, ela não é individual. Isso é muito importante, né? A ciência é construída a várias mãos. Não é um processo de curto prazo. É um processo de longo prazo, no qual a troca de informações, o debate, ele é fundamental para o enriquecimento da ciência. E como diz o coordenador do nosso programa, do PPGA da Unisul, professor José Baltazar, a ciência, ela transforma vidas. E realmente, isso vamos dizer assim, soa forte, mas realmente isso é uma verdade. A ciência transforma vidas. E se assim não for, algo está errado. Bom, a minha parte seria isso. Passo agora para a Natália, para a Cristina, se tiverem alguns questionamentos, e agradecer a oportunidade de expor um pouquinho da minha pesquisa. Oi, professor. Queria parabenizá-lo pela pesquisa, pela inovação, principalmente uma pesquisa inovadora, né? A gente sabe que o quanto é difícil, né, fazer pesquisa, mas o quanto é enriquecedor e saber que você está aí pesquisando um tema de sustentabilidade que, como você mesmo disse, né, fica mais na teoria do que na prática e trazendo essa metodologia tão estruturada, né, montando framework. Nossa, parabéns, professor. Muito feliz de saber que a gente tem pesquisadores assim tão grandiosos na nossa casa. Professor, surgiram aqui duas perguntas, né? Desculpa só interromper rapidinho, né? Mais uma vez agradecer ao professor Jefferson, só parar o compartilhamento da tela, porque ele fica um looping aqui, aí a gente consegue seguir melhor para a parte das perguntas, tá bom? Perfeito, agora sim. Desculpa a interrupção. Professor, uma das perguntas, né, como você citou, falando da dificuldade, né, de trazer a sustentabilidade ali para as instituições, é de como a gestão do conhecimento verde pode ajudar as instituições de ensino superior a transformar compromissos que até então são formais de sustentabilidade em práticas institucionalizadas e contínuas. Bom, a gestão do conhecimento verde, né? Ela pode ajudar muito, muito mesmo
as instituições de ensino superior, né? Ajudar como, né? Transformando a sustentabilidade em parte dos processos, né, organizacionais de conhecimento, e não apenas em um conjunto de políticas, relatórios, compromissos formais, nada burocrático, né? Então, muitas IES assumem discursos institucionais sobre sustentabilidade, mas essas iniciativas, frequentemente, né, elas permanecem fragmentadas e dependentes de esforços individuais. Então, notem, não é algo institucional, né? Às vezes dependem de alguns elementos apenas. E aí mora um grande perigo, né? Que é a perda de conhecimento, quando esses indivíduos, por algum motivo, aposentadoria, mudança de cidade, saem de uma instituição e às vezes o conhecimento se perde. Então, a gestão do conhecimento verde, ela contribui a organizar processos, né? Como eu já falei para vocês, né? De aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento orientados à sustentabilidade. Então, quando se fala de gestão do conhecimento verde, tem que ter isso muito claro, né? Está voltado para a sustentabilidade. Então, de forma prática, dessa forma, né? As práticas sustentáveis deixam de ser ações isoladas e passam a ser incorporadas a rotinas. Que rotinas? Vamos dizer assim, os 4 pontos das IES, né? Ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, em resumo, né? Para não me alongar muito, a gestão do conhecimento, ela funciona como um mecanismo para converter, né? O conhecimento tácito, como eu falei para vocês, aquele que está muito vinculado a alguns elementos, alguns colaboradores, algumas experiências dispersas, transformar isso em um conhecimento explícito, como políticas das ES, currículos, procedimentos, sistemas de incentivo, isso é muito importante, e estratégias institucionais. Então, a gestão do conhecimento verde, ela tem esse ponto, vamos dizer assim, extremamente importante nessa nova arquitetura para as IES. Perfeito, professor. E agora, pegando um gancho também, como você falou, em incentivos, a gente gostaria de saber quais as dimensões institucionais, como a governança, os incentivos, a infraestrutura e as rotinas operacionais, elas podem facilitar ou até mesmo dificultar a integração da sustentabilidade nos processos de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão universitária, professor. Joia. Bom, realmente, as dimensões, essas dimensões institucionais, né? Elas podem ser uma faca de 2 gumes, né? Elas podem tanto facilitar como dificultar a sustentabilidade. Porque elas definem as condições estruturais em que o conhecimento é produzido, compartilhado e aplicado dentro da universidade, né? Então, quando essas dimensões elas são bem articuladas, elas favorecem a circulação de conhecimentos sobre sustentabilidade entre departamentos, níveis hierárquicos, áreas acadêmicas, permitindo que a sustentabilidade seja integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão. Então, notem, a gente não pode separar em gavetinhas, né? A gente tem que botar dentro de uma única gaveta e misturar tudo. Tudo tem que ser compartilhado para que realmente a gente permita que a sustentabilidade integre esses 4 eixos de uma instituição de ensino tão importantes, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. Mas, por outro lado, né, como eu disse, pode facilitar e pode dificultar, né? Por outro lado, quando há estruturas departamentais fragmentadas, ausência de coordenação, quando eu falo coordenação aqui, não é aquela coordenação de ensino, tá?
são ações entre esses departamentos, né? Então, essa coordenação que eu falo seria nesse sentido. Então, quando há estruturas de departamentos fragmentadas, ausência de coordenação, incentivos desalinhados, falta de infraestrutura adequada, isso é muito importante. Essas iniciativas sustentáveis tendem a permanecer isoladas e pouco institucionalizadas. Então, a integração da sustentabilidade, ela depende necessariamente da capacidade das universidades de criar mecanismos de governança, de comunicação, de coordenação e desenvolvimento organizacional, que sustentem, né, essas práticas contínuas e não apenas projetos pontuais. Tá bom? Perfeito, professor. Agora, para encerrar a nossa última pergunta, professor, na verdade, para que você fale um pouquinho para incentivar os nossos estudantes sobre a prática da pesquisa. O que a pesquisa contribui na vida profissional, professor? Bom, excelente pergunta. Quando foi aberto, né, a nossa transmissão, a Natália, ela passou um breve resumo ali do meu currículo, e talvez, quando vocês viram professor de matemática, né, estranho, né? Aí ela disse que ele está fazendo doutorado na área de administração, né? Então, há uma desconexão, né? A gente tende a pensar dessa forma, né? Que a nossa cabeça ela foi preparada para isso, né? As caixinhas, tudo separadinho, organizadinho. O pessoal da matemática, das exatas, o pessoal das humanas, das ciências sociais aplicadas separados, não se misturam, né? Mas eu acho que aí é um dos grandes problemas da nossa ciência ainda aqui, principalmente no Brasil. Essa fragmentação que a gente faz. Nós, como educadores, nós temos compromissos que vão muito além da nossa formação técnica. Eu tenho um compromisso muito além da minha formação como matemático. Eu tenho um compromisso com a sociedade, como eu disse na minha apresentação, com a formação de pessoas, né? E essa necessidade de contribuir com a sociedade, contribuir com os meus alunos, para o engrandecimento, para que eles possam ser vetores de transformação na sociedade, eu encontrei na ciência esse caminho. Uma forma de debater, de conhecer pensamentos diferentes do meu, ver óticas diferentes, poder conviver com pessoas de áreas mais diversas do que a minha. Porque é só na diversidade, né, que a gente pode construir algo novo. Há um filósofo, que eu não me lembro bem agora o nome dele, me escapou, me fugiu da ideia, mas que ele diz que só no caos que a gente consegue realmente estruturar novas mudanças. E realmente foi isso que eu busquei, o caos. Eu poderia ter me acomodado na área da matemática, né, dentro do Instituto Federal, mas não. Eu busquei o caos, a diferença. E aí sim, construir algo diferente e contribuir para o avanço da ciência. Então, a ciência, para mim, eu como pessoa, professor Jefferson, eu vejo na ciência como verdadeiramente algo que transforma uma vida. Tem esse potencial. E se assim não for, novamente eu vou reiterar. Já falei isso anteriormente. Tem alguma coisa errada. Porque é só desse jeito que a gente pode mudar alguma coisa. Perfeito, professor. Que bom tê-lo aqui. Foi muito rica a sua apresentação e fechou assim com chave de ouro. Nossos profundos agradecimentos, professor. E futuramente vamos fazer um novo convite aí, quando você tiver, né, os resultados da sua pesquisa futuramente. Com certeza. Com certeza. Esperamos. Ai, que bom, professor. Então, o convite já está feito, já está aceito.
Brevemente a aceito. gente entra em contato, tá ótimo, Tá professor. joia então, querida. A Natália. Mais uma vez, então, reiterar o agradecimento, professor Jefferson, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e contribuir, trazendo tanto conhecimento. Acho que a última fala justifica tudo que a gente faz aqui hoje, né? A importância da ciência, o poder dela de mudar vidas, de realidade. Realmente, se não estiver mudando, como o professor Jefferson disse, tem alguma coisa errada. Então, mais uma vez, agradecer. Estamos encerrando agora a nossa edição de maio do Ciência, Tecnologia e Sociedade. E no próximo mês também teremos uma nova edição. Lembrando que essa participação no dia da estreia gera o certificado de horas complementares, o formulário de presença que vai ficar na descrição do vídeo, deve ser preenchido para o recebimento do certificado. E desejar a todos que tenham ótimos dias e continuem firmes aqui na pesquisa. Mais uma vez agradecer e tchau, tchau. Tchau, tchau.